Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, ao espaço do Grupo Aratu, para a gente discutir temas relevantes sobre a Bahia do passado, a Bahia do presente e a Bahia que a gente quer no futuro. E o convidado de hoje aqui, ele pode falar de várias dessas Bahias e de várias das baianidades, principalmente na cultura, mas também na política, ele pode falar de religião. Eu estou recebendo aqui hoje, com muita satisfação, Márcio Meirelles, que acabou de completar 70 anos de idade, em plena vitalidade. Não é isso, Márcio? Eu posso dizer assim, né? Você está produzindo muito. Muito. Que bom. A Bahia agradece, o Brasil também. Eu também agradeço a possibilidade, né, de estar continuando a fazer. Eu acho que é meio uma missão, né? A gente tem que fazer coisas nesse mundo, tem que falar, tem que dar nossa opinião, nosso ponto de vista, ajudar as pessoas a terem uma visão crítica sobre o que está acontecendo no mundo nesse momento. E são muitas coisas, o mundo está num tumulto muito grande e é preciso ter um certo discernimento, uma certa compreensão e criatividade para elaborar essas informações, que são muitas, né? Você é bombardeado de informações de todo lado, você não sabe o que acredita, não sabe o que é verdade, não sabe o que é fake news, não sabe o que é invenção, não sabe o que é manipulação. Perfeito. E quando você se exercita, quando você vivencia a arte, o teatro, a literatura, a poesia, a música, o cinema, você vai abrindo sua percepção de mundo, né? A partir de outras experiências, de outras pessoas, de outras vivências, e você pode conseguir ter a sua própria opinião sobre aquilo. Não repetir a opinião dos outros. E poucas pessoas podem falar desse jeito como o Márcio está falando, afinal, a produtividade dele, a capacidade dele de gerar e executar ideias é enorme, é singular. Você estava dizendo aqui antes, Pablo, já são 124 apresentações. 125 espetáculos, né? Que você promoveu ao longo. Fora show de música, fora outras que aí coisas. Você nem conta, não, né? É outra contagem. É outra forma de contar. Nesses 125, a Josefina, a dos Ratos, vai ser a próxima encenação em cartaz agora no mês de julho. Nesses 125, tem algum retrato da sua galeria que você acha que definiria melhor Márcio Meirelles, o múltiplo Márcio Meirelles? Tem alguma imagem mais emblemática disso? Eu acho que é a própria multiplicidade que é a minha identidade, né? Eu sou muito inquieto, eu não gosto de fazer o que eu já fiz. Eu não gosto de repetir o que, de alguma forma, eu aprendi a fazer. O que eu aprendi a fazer me leva ao que eu não sei fazer. E é buscar o que fazer, né? Então, Josefina, por exemplo, é a segunda vez que eu trabalho sobre... É um conto de Kafka que se chama Josefina Cantora ou O Povo dos Ratos. Na verdade, é uma narrativa de um único narrador que questiona e ao mesmo tempo, glorifica essa cantora dos ratos, Josefina, que é uma rata e que o narrador questiona se ela realmente canta ou se ela somente chia como qualquer rato. Mas se ela só chia como qualquer rato, por que ela encanta multidões? Que é, na verdade, um questionamento sobre o artista. Nós, artistas, fazemos o que todos os seres humanos fazem, né? Só que a gente consegue juntar gente para ouvir a gente falar sobre. E não só nós, artistas, né? Tem outras áreas, né, do saber e da sociedade que fazem isso. Mas o que eu estava falando, nós artistas temos essa missão meio de abrir, né? Abrir a caixa de surpresas, a caixa de segredos da humanidade, né? E você chegou a alguma conclusão nesses 70 anos de idade de por que os artistas têm essa capacidade de atrair, de vocalizar talvez um sentimento maior do que está ali? Eu acho que é um exercício, né? É um trabalho. Eu acho que muitos por cento do que a gente faz é musculatura, né? É malhação, a gente trabalha ali, trabalha sobre aquele texto, sobre aquela ideia, como é que liga uma coisa com outra, no caso nós de teatro, né? Como liga os pontos, como a gente chega até o público, como é que fala o que ele às vezes nem sabe, mas precisa ouvir nesse momento para refletir, para se sentir melhor,
ou para se sentir mais incomodado e tentar resolver as suas coisas, a sua própria vida ou a sociedade de uma maneira geral. E é uma sensibilidade específica, como algumas pessoas têm a sensibilidade para a medicina, por exemplo, para a partir de um trabalho perceber pela cor do seu olho ou tal, o que talvez esteja lhe incomodando. Como dizem, é muito mais transpiração do que inspiração. Muito mais, né? É verdade. Assim, a gente até começa como um impulso, né? Como uma inspiração, esse momento, como esse texto, essa frase, essa poesia, essa imagem. E aí depois você vai ter que trabalhar muito para isso ser alguma coisa, né? Reconhecível, que emocione, que ao mesmo tempo faça refletir, que ao mesmo tempo divirta, né? E não deixe as coisas passarem em brancas nuvens, né? Hoje o nosso convidado aqui é Márcio Meirelles, ele é dramaturgo, diretor teatral, escritor, professor, ele já foi ator também, ele quis ser arquiteto. A gente vai falar sobre tudo isso, a gente vai falar sobre o Teatro Vila Velha, Teatro Castro Alves, vamos falar sobre Bando de Teatro Olodum. Tem muita coisa que ele fez, que ele está fazendo, que ele planeja fazer, só que eu queria aproveitar a sua experiência, principalmente na área política, que é um outro tema que a gente vai falar, na área de gestão. Eu queria uma análise sua, a gente está em 2024, e como é que você está enxergando a cultura da Bahia? Você é um herdeiro da Tropicália, você é um herdeiro da renascença da UFBA, de Edgar Santos, e hoje, a cultura na Bahia, qual é o raio-x que você faz? Enfim, a cultura, de uma maneira geral, a cultura é uma coisa que está, né? É a maneira de viver do baiano, né? É o que a gente vive, é o que a gente produz. Eu acho que há, nesse momento, muita interferência e a cultura está se transformando exatamente por fatores políticos, né? Que envolvem também, nesse momento, questões religiosas, né? De novas orientações, né? Novas estruturas que modificam o modo de vida das pessoas, né? Então, em termos de cultura, a gente está vivendo realmente um momento muito, muito intenso, né? De decisões, de reflexões e de produção também, né? De narrativas, de símbolos, de imagens. E tem também essa questão da internet, que você acaba, enfim, tendo, como eu falei, assim, um excesso de informação, e ao mesmo tempo você pode informar sobre o seu pensamento, sobre a sua vida. Então tem a coisa dos influencers, né? Tem a coisa de você ser produtor da sua própria narrativa. Você abre um canal ali no YouTube ou no Instagram ou em qualquer rede social e começa a produzir a sua própria narrativa. Então isso muda a relação do público com o artista, vamos dizer assim. E aí falar da arte e não da cultura, né? Que a arte é parte da cultura, é fruto e parte, e às vezes orientador da cultura. A arte está retomando, né? Eu acho que está tendo investimento. Nós passamos esse período da pandemia que foi incrível, porque ao mesmo tempo nos ensinou muita coisa e a gente imaginava que a gente estava aprendendo muito mais, mas a humanidade parece que não aprendeu muito com a pandemia, né? Ou esqueceu, apagou o que deveria ter aprendido de solidariedade, de humanidade mesmo, né? E a situação está meio difícil por conta disso, mas a pandemia, nesse isolamento das pessoas, ou criou a possibilidade de uma nova forma ou novos palcos, vamos dizer, no caso do teatro, como a gente fez, né, um palco web teatro, como eu chamava, Sim. E chamo, que é um teatro feito pela internet. Então, no nosso caso, a gente fez, no Teatro Vila Velha, estreamos 6 web teatros, né, com os atores ao vivo, cada um em sua casa, em tempo real, o público ali, as falhas todas das transmissões apareciam, de repente um personagem desaparecia, mas é porque a internet dele caiu, ou seja lá o que for, e a gente foi lidando com isso e teve
esse refinamento de uma linguagem que a gente já vinha pesquisando, dessa coisa da tecnologia, da presença virtual, do ator. Você é um cara que utiliza muito o audiovisual no teatro, né? Pois você sempre teve essa característica. Aí foi, não tinha outra alternativa, ou era isso ou era isso. E aí a gente foi um grande aprendizado, mas ao mesmo tempo, por exemplo, o Teatro Vila Velha sofreu muito com infiltração, com uma série de coisas, porque era um lugar, uma casa fechada. Estava obsoleto, né, naquele momento. E aí perdemos muita coisa nesse período. E de qualquer forma, a economia, a política, tudo se alterou. E para a arte isso foi muito complicado, de uma maneira geral. Depois tivemos anos aí de política contra os artistas, né? Criminalizando os artistas, exatamente por isso que eu falei, porque o que a gente faz é esclarecer, abrir a cabeça, abrir, né, os segredos da humanidade, das emoções, e isso para algum... Fica parecendo como subversivo para alguma ordem estabelecida. É subversivo, tem que ser, para subverter mesmo, né? Para virar uma coisa nova. Quando né? você falou agora há pouco sobre essa nova efervescência cultural, me veio a seguinte imagem: vamos pensar que a cultura é um caldeirão e tem novos ingredientes para fazer outras receitas, ou talvez adaptar para as receitas antigas. Isso. Quando você falou aí, me veio a imagem de... Antes a Bahia era muito predominantemente católica e de religião de matriz africana. Agora tem um grande impacto, talvez, dos evangélicos. Foi isso que você quis dizer? Também isso? Também. E isso mexe com a arte? Mexe porque, enfim, eu não gosto muito de falar da religião dos outros, mesmo porque eu não tenho religião nenhuma. Eu acredito num universo e numa coisa boa e amorosa que existe, né, no universo, que cuida da gente, e não é uma coisa de punição, nunca é de vingança, nunca é de ódio, sempre é de amor. O universo é isso, né? É a construção das uniões, né? Da união de um com o outro, de uma célula contra célula, de um átomo com outro átomo. Então, isso é sempre uma coisa de convergência, de união, e isso é uma coisa boa. É nisso que eu acredito, né? E que a gente faz parte disso, e por isso mesmo a gente também tem que proporcionar encontros, bondade, né? Solidariedade. Mas, assim... É uma nova forma, não é uma nova forma, mas é a intensificação ou a potencialização de uma visão de mundo, vamos dizer assim, de um grupo que está se espalhando muito e está ganhando cunhos políticos, e misturar política com religião é sempre uma coisa muito complicada, porque a gente tem exemplos na história, né? Toda a coisa medieval, da perseguição daquela igreja católica aos judeus, ou aos hereges, ou às bruxas, que não eram senão mulheres sábias, né? Mulheres que conheciam a natureza, que sabiam lidar com a natureza, talvez melhor do que a fé permitia que as mulheres fizessem. Subvertiam a ordem estabelecida. Subvertiam, então eram feiticeiras, eram queimadas. Então todo fundamentalismo é muito perigoso. E se esse fundamentalismo religioso está associado à política e transforma o Estado num canal, né, num meio de aplicação de pensamentos de um grupo único que não pensa na sociedade como um todo, porque o Estado é de todos, por isso é laico. Porque é tanto dos ateus quanto dos religiosos, das inúmeras religiões. Então, juntar essas coisas é complexo, e a gente está vivendo também isso, uma devastação da natureza e ninguém cuida disso, enfim. E a gente está tendo as respostas, né? Porto Alegre, aí, o Rio Grande do Sul, o Covid, tudo isso são respostas que a natureza está dando e que a gente continua a ignorar. Né? Estamos, em muitos momentos, até nos omitindo de dar as soluções que são urgentes, são necessárias. Márcio Meirelles está aqui e eu assisti uma entrevista com muita atenção, uma entrevista que você concedeu, acho que há 2 anos, para o excelente também Jackson Costa, e você falou uma coisa que me chamou a atenção, entre várias coisas. Você falou assim,
eu teria muita dificuldade em reencenar o Cabaré da Raça atualmente. O Cabaré da Raça é um icônico entre esses 125 espetáculos seus. Por que você teria essa dificuldade? Exatamente porque houve uma mudança cultural, né? Uma mudança estrutural em questões políticas relativas a identidades, né? E assim, Cabaré é uma peça que fez muito sucesso, continua fazendo. O bando reencenou agora, sem minha direção, exatamente por isso, porque eles não tinham tempo da gente repensar e recriar o Cabaré, e eles meio preferiram meio reproduzir o que foi, né? O que foi criado há 30 anos atrás. Sim. E há 25 anos atrás, ou 27 anos atrás. E aí eu fui assistir e tal, e senti isso, assim, pô, tanta coisa aí aconteceu depois disso, né, depois de 27 anos, ao longo desses 27 anos, em relação às relações raciais, às relações do preconceito, às relações do poder, né, que a gente precisaria rever aquele espetáculo, aqueles textos, aqueles temas. E hoje em dia é isso, quer dizer, existe também uma que eu entendo completamente, uma questão de, por exemplo, lugar de fala. Sim. Né? Eu sou considerado branco no Brasil, eu não me sinto branco, porque eu tenho ancestrais também negros, indígenas e muito próximos, bisavó, avô. Meu avô era negro, minha bisavó era indígena, enfim. Eu não posso negar meus ancestrais, então eu não posso me considerar unicamente branco, valorizar unicamente uma linha ancestral, né? Porque tem outras linhas. Então eu sou mestiço, sou mulato, sou moreno, seja lá como queiram chamar, mas eu não sou branco, mas também eu não sou preto. Então, nesse momento, talvez Cabaré da Raça seja uma coisa que precise ser reformada, reformulada, por autores, atores pretos, né? E seria complexo para mim enfrentar essa discussão. Sim. De se eu posso ou não posso fazer aquilo ali. Eu acho que um artista tem o direito de fazer tudo, de falar o que quiser, né? Porque, principalmente o teatro, para mim o teatro é a arte de representar o outro e não a si próprio. Então eu não tenho que representar a mim próprio, homem, cis, branco e etc, etc. Eu posso representar o outro para que a sociedade possa se ver, se reconhecer ali e se trabalhar, né? E se repensar. Mas é muito complexo esse momento. Eu né? entendo todo o dilema que você está colocando aí, porque eu também passo por uma situação semelhante. Eu não posso dizer que eu sou negro, mas eu me considero um baiano negro, mas fenotipicamente um pouco mais de mestiço, e também eu não poderia assumir lugar de fala de um preto retinto baiano. E nem de um branco, nem de um branco, branco. Não sou branco e não quero ser. Não... Mas é paradoxal na minha visão, porque você conseguiu viabilizar com o seu trabalho, com o seu talento, uma companhia de teatro, o Bando de Teatro Olodum, que revelou dos principais nomes negros do teatro contemporâneo. Como foi isso? Isso foi 34 anos atrás, ou seja, o mundo era outro mundo. Né? Há 34 anos atrás, eu percebia que não existiam muitos atores negros em cena, que não existia uma dramaturgia para isso, e numa cidade como Salvador. E isso gerava um percentual de público, de pessoas negras, de 1% do público dos teatros de Salvador eram pessoas negras. E tudo isso era muito confuso. E, por outro lado, assim, eu pensava uma dramaturgia que fosse absolutamente baiana, absolutamente brasileira. Que teatro é esse que tem esse sotaque, que pode falar sobre nós próprios? A gente pode se rever ali, se revisitar. E nisso eu fiquei pensando muito que essa coisa da religião, que as formas teatrais, a tragédia grega, o kabuki japonês, o katakali indiano, etc. e tal, e mesmo o teatro cristão medieval, vem de ritos das igrejas, das religiões. E por que essas religiões de matriz africana, que são tão ricas dramaturgicamente, cenicamente, né,
nunca geraram uma forma teatral. Então era um pouco a perseguição dessa ideia e a constatação da falta de atores negros no palco. E as duas coisas geraram a necessidade de criar uma dramaturgia. E aí eu propus ao Olodum fazer esse grupo, né? Criar esse grupo, criar essa pesquisa política e estética e poética. E o Olodum acolheu e João Jorge foi super acolhedor, vamos. E aí fizemos a partir de uma oficina onde vieram 100 pessoas e dessas 100 ficaram 30. E a surpresa é que essas 100 pessoas e essas 30 que ficaram traziam formas muito diferentes de expressar as emoções, as relações dos seres humanos de uma forma bem diferente do que acontecia aqui no centro ou que no teatro tradicional, na escola Martim Gonçalves, no Teatro Martim Gonçalves. E aí, isso para mim foi incrível, foi revelador, foi uma coisa, uma epifania, uma epifania. E aí comecei a trabalhar muito mais no sentido de orquestrar, de harmonizar todas essas formas, todas essas propostas que vinham dos atores, do que o contrário. Então, quando você falou se eu dava aula na Universidade Livre, na conversa anterior, eu não acredito que você ensine ninguém a fazer teatro ou a fazer arte. O artista tem que se formar. Então, você pode dar ferramentas, pode harmonizar, pode organizar, pode ajudar aquele ser a fazer o que ele quer fazer. Seria lapidar uma mais joela. Do que ensinar, E é isso. Então, comecei a aprender também essas outras formas. E os espetáculos que a gente fez, as dramaturgias que a gente criou, tem a minha assinatura, porque a forma final sou eu que dou ou dava. Mas ali era opinião, ali era colaboração de todos os atores, e não só daqueles que estavam fazendo ou dizendo aquela fala em cena, mas dos outros também que estavam ali rebatendo, que estavam questionando. Enfim, era um processo colaborativo intenso. E a gente criou uma dramaturgia, uma forma de atuar, um método de trabalho que o bando continua até hoje fazendo, Essas oficinas de performance negra que eles fazem, que é genial, vem desse processo, dessa metodologia que criamos juntos. Você falou uma coisa na entrevista que eu mencionei, você falou que ganhou uma bolsa para estudar em Nova York, direção teatral, e eram 9 meses e você percebeu depois de um mês que não era aquilo. Exatamente, porque assim, aquele teatro que eles fazem é incrível para eles. E a gente importar aquilo é importar a cultura deles, ou seja, é a gente se subjugar a uma outra cultura que não é a nossa, a uma poética, a uma política que não é a nossa. E a gente precisa se decolonizar para se entender quem somos nós, Então, o teatro nos ajuda a isso, a entender quem somos nós nesse mundo. E então eu vim e, assim, trabalhei nessa perspectiva, nessa ideia que eu falei do o que é isso, E como a Bahia, Salvador especialmente, é uma cidade miscigenada, mas muito negra, era preciso que essa cultura, que essas informações, que essas histórias, que essa epiderme tivesse em cena. E daí a consequência também foi o público também aumentar. O público negro aumentar. Então, a gente constatava no final, no Cabaré da Raça exatamente, que pelo menos 60% do público das peças do bando eram de pessoas negras, e não só amigos e familiares dos atores, mas um público espontâneo, que ia, comprava ingresso e estava lá. E isso, para mim, foi a grande contribuição do bando, Eu lembro que eu estudava na UFBA na época e era um acontecimento mesmo, era uma coisa efervescente, todo mundo na faculdade de comunicação, nas outras faculdades, comentava do espetáculo. Você não viu, você tem que ver, veja lá, participe, era muito importante, foi um marco mesmo, o Cabaré da Raça. Márcio Meirelles aqui conosco, falando sobre
cultura, falando sobre religião, falando sobre política também. É um tema necessário da gente comentar da sua biografia, só que antes eu queria falar do Teatro Castro Alves. Você foi diretor geral do Teatro Castro Alves e agora o teatro... Fui em outras vidas. Em outras vidas, né? Fica parecendo que é um outro personagem na sua cabeça? Fica parecendo isso? Como é? Não, assim, tem uma coisa muito engraçada, né, na minha vida, que eu gosto muito de história, eu gosto muito de documentos também, agora mesmo a gente está fazendo um processo incrível, que é preparar a exposição dos 60 anos do Vila Velha. E aí a gente vai cavando, e tem coisas incríveis que aconteceram lá, pessoas... Por exemplo, lembrei uma coisa que a gente... Não, tem milhares de coisas, assim. Se eu lembrar aqui, eu vou dizendo, não vou... mas assim, você vai vendo conexões. Por exemplo, o famoso show Nós, por exemplo, né, que aonde se encontraram pela primeira vez num palco Caetano, Bethânia, Gal, Gil e Tom Zé. Mas tinha os outros músicos que acompanhavam ele, enfim, Perna Frois, eu não vou lembrar, eu estou cada vez pior lembrando de nome. Mas esses outros músicos, principalmente Perna Frois, que era um pianista e era um músico incrível, ele tinha um perna trio. E esse grupo, esse coletivo de instrumentistas, do Zé de Abreu, Perinho Albuquerque, que não estava no Nós, por exemplo, mas enfim, Djalma Correia. Djalma Correia é importantíssimo, principalmente porque ele gravou o show. Olha aí. E essa gravação existe. Que legal. E eu ouvi, é lindo, é incrível, ver o tempo e as vozes, enfim. Mas, por exemplo, o Nós, por exemplo, é dado como o espetáculo que inaugurou o teatro. Não é verdade. Não é verdade. Participou da inauguração, foram 12 espetáculos, de orquestra sinfônica, de coral, de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas quem inaugurou o Teatro Vila Velha, quem pisou primeiro naquele palco, batizou aquele palco, foi a Escola de Samba Juventude do Garcia. Ah, que legal, velho. E aí tem registro disso? Tem fotografia? Não tem. E pelo menos ainda não achei. Mas você tem um teatro que é inaugurado por uma escola de samba, é uma coisa inédita. Eu não sei se é o primeiro, se é o único, mas foi. É muito inusitado. E aí a gente vai vendo que, por exemplo, essa escola de samba Juventude do Garcia, entre outras escolas de samba que existiam aqui em Salvador, mas ela foi formada, começou exatamente no mesmo mês e no mesmo ano, novembro de 59, que a Sociedade Teatro dos Novos, que é quem construiu o Teatro Vila Velha, também se formou. Em novembro de 59, 6 estudantes, né, brigaram com o diretor da escola, Martim Gonçalves, e saíram e criaram o Teatro Vila Velha anos depois, né? Então tem essas coincidências todas. E aí você vai ver a escola de samba e o legado que esses coletivos, né, não era única, deixaram para a cidade, para a nossa cultura, para a nossa arte, é incrível. É como você falou, foram 12 apresentações, né, para dar o start no Teatro. E foi isso, e foi essa diversidade, porque tinha o coral dos franciscanos, tinha a orquestra sinfônica da universidade, tinha corais, tinha um grupo de ópera, enfim, eles só fizeram teatro mesmo, espetáculo de teatro, Eles Não Usam Black Tie, em novembro, ou seja, agosto, setembro, outubro, novembro, só novembro que eles estrearam. E a Escola de Samba Juventude do Garcia também participava do espetáculo. Entrava em cena, tocava, cantava. Sua relação com o Teatro Vila Velha... Aliás, antes de falar do Teatro Vila Velha, eu queria falar de você como ator, que você deu uma declaração aqui muito legal. Você falou, rapaz, eu não quis ser ator, eu não me sentia bem. Eu queria muito, tudo que eu queria era ser ator na vida. E aí, por que você não foi? Porque eu sou ruim. Não, tem controvérsias. Eu não sou um bom ator. Ó, você participou de espetáculos jovem, participou de espetáculos mais maduros. Por que você está sendo tão rigoroso assim com você? Porque um ator, um bom ator, é um cara, aquilo que eu te falei, né, em off. Quando você está em cena, quando você entra em cena, é como se você encarasse um abismo.
tem um abismo na sua frente. Um ator se joga, um não ator não se joga. E eu não me jogo, eu fico segurando na beirada e não entro. Entendeu? Fica sempre atuando, né? Não Eu fico olhando, fico observando. Por isso que eu preferi dirigir, porque é essa experiência. Ao mesmo tempo você está dentro, vivendo aquilo ali de alguma forma, mas sempre você está do lado de fora, olhando, observando, com a visão crítica, né? Vendo como é que você organiza aquilo, ajuda aquele coletivo de atores, músicos, cenógrafos, figurinistas, tudo, né? Como é que você pega esse coletivo e ajuda eles a atravessarem esse abismo, a chegarem no público. Eu não sou metafísico, não sou muito de divagações filosóficas, mas conversando com você aqui, está me abrindo algumas possibilidades, alguns parênteses. Por exemplo, a função de diretor teatral, no seu entendimento religioso do cosmos, tem um grande diretor que nos ajuda a atravessar abismos ou estamos num caos no sentido lato mesmo do termo, assim, estamos vivendo por nós próprios ou tem essa direção que nos ajuda a ir seguir em frente? Os gregos tinham vamos dizer, uma crença sobre a origem da vida, a origem do mundo, né? Que existia o caos e Eros, o deus do amor, organizou as coisas. Então eu acho que o amor é essa grandiosidade, né, que consegue organizar o caos. Uhum. E essa organização é temporária, é momentânea e vai virando caos de novo e vai sendo organizado. Então o amor precisa ser constante para sempre você criar harmonias dentro desse caos. Perfeito. Uma espécie de ordem que dá uma liga ao caos. Mas é uma ordem fluida, difusa e fluida, né? E que se transforma e que faz parte do caos. Perfeito, perfeito. Márcio Meirelles aqui, diretor teatral, ele não gosta do currículo dele de ator, é muito exigente e é mesmo, foi exigente com todos e tem sido consigo mesmo na função de ator. E na função de gestor público, na função de secretário de cultura, você também foi muito exigente consigo mesmo? Como foi? Qual é seu balanço? Sempre, mas é a mesma coisa. Logo que eu fui nomeado, era perto do Carnaval, né, que é janeiro ali e tal, e eu encontrei Gil, que era ministro da Cultura à época, e a gente encontrou num evento e a gente se conhece, conversamos bastante. E aí eu perguntei para ele, Gil, como é esse negócio da gente ser artista e ao mesmo tempo ser gestor público e tal? Ele falou, cara, é a mesma coisa. Você vai entender que é a mesma coisa. E Gil fala, a gente ouve e vai pensar. E aí eu fiquei refletindo sobre isso e fui vendo que de fato é isso, porque o artista, né, tem um discurso a fazer, né, cria um discurso. E esse discurso é feito na tentativa de ajudar o desenvolvimento da sociedade, né? De melhorar a sociedade. Então, o gestor público deveria ser a mesma coisa, né? Você tem um pensamento, tem uma visão de mundo, tem um tema, tem uma peça para encenar, e essa peça encenada tem que ajudar a sociedade a melhorar, a se desenvolver. Então é isso, o gestor público está na gestão do setor público, é isso, né? Você tem uma visão de mundo, você foi eleito, no caso dos elegíveis, né? Sim. Foi eleito pela sua visão de mundo, porque a maioria da população desejava que esse pensamento fosse implementado. E aí como é que você organiza, né, os atores, os cenógrafos, os músicos, etc. e tal, para tocar em harmonia e aquilo ajudar a melhorar a sociedade. Você aceitaria novamente? De jeito nenhum. Por quê? Não, porque eu tenho 70 anos. Eu já fiz isso 2 vezes, né, aos 4 anos do TCA e os 4 anos da secretaria.
E eu acho que eu já dei a minha contribuição para a sociedade como gestor público. Eu já disse, eu já apontei algumas coisas que eu acho que foram implementadas, que a gente conseguiu implementar e que foram boas para o desenvolvimento da Bahia de uma maneira geral, né? Para a interiorização, para muitas políticas, para a distribuição de renda, distribuição de incentivo, né, de políticas públicas para que a sociedade pudesse produzir e consumir e ter acesso e vivenciar a arte, a cultura. E pronto, já fiz, agora já fiz. Quando alguns agentes políticos, alguns servidores públicos, digamos assim, ou não, eles atacam as políticas públicas para a cultura e usando essa chancela assim, porque a Lei Rouanet é isso, é aquilo. Isso não é de uma estupidez muito grande ou tem alguma lógica É nisso? brutal, mas é um pensamento sobre o artista que eu acho que é responsabilidade nossa também. Parece que a gente está sempre se divertindo. Então, parece que a gente sempre está... Ou que a gente é iluminado, que a gente recebe isso de alguma divindade e faz. A gente, às vezes, não trata o que a gente faz como trabalho, como isso, como suor, muito, muito suor, né, no que a gente faz. E que isso não é para nós. Quer dizer, as políticas públicas não são para pagar meu cachê, são para, através do meu trabalho, chegar ao público. Então, quando você distribui um recurso do Estado para a produção de espetáculos, não é para pagar o cachê da equipe, é para o público ter acesso ao que está sendo feito no palco. É para o público ter acesso à música, é para o público ter acesso, enfim, ao que é produzido como arte, como cultura. Então, isso é uma visão muito, muito antiga e que o Estado tende a perpetuar quando não faz um investimento real, corajoso na cultura. Porque eu acho que se houvesse isso, a violência, a saúde, uma série de coisas seriam minimizadas. Inclusive a educação seria potencializada. Perfeito. Porque você somente educar através das matérias básicas, você está adestrando, né? Você está ensinando o que é o padrão, o que foi feito. Você não está abrindo portas para a criação, para a inovação, para a evolução. Claro que eu estou sendo muito radical e muito sintético, claro, muito superficial, porque, enfim, não estou fazendo uma tese. De bolo, exato. E como você falou, uma prevenção que talvez o mau gestor faz do desviante. Ele não quer o desviante, ele não quer aquela pessoa que vai sair do script, ele não quer o contestador, então ele não quer a arte. E tem isso também, né? Quer dizer, assim, tem um controle muito grande, como se todo mundo fosse desonesto. E não é. Muitos outros são desonestos também. Né? E muitos artistas também. Ninguém é santo. Mas o dinheiro investido em cultura não é dinheiro a fundo perdido, como a gente ouve falar, né? É um investimento no desenvolvimento da sociedade. Mesmo porque, por exemplo, você faz uma peça de teatro, o que gera de economia ali, de contrato, de trabalhos, né, empregos temporários, enfim, uma série de coisas, aquele dinheiro é distribuído por uma rede que vai chegar até aos impostos, né? Até o supermercado, até a educação, até uma série de outras coisas. E foi excelente você falar isso, porque conversando com os dois secretários de Cultura, o do Estado e o da Prefeitura de Salvador, o do Estado, Bruno Monteiro, da Prefeitura, Pedro Tourinho, ambos têm essa visão, né? Essa visão de que o dinheiro colocado na cultura, ele capilariza, ele chega em outros pontos e ativa a economia Como tudo. Então a gente pensa, o Estado investe em indústria e comércio, os bancos são subsidiados, né? Recebem muito dinheiro do Estado. Enfim, outras áreas da sociedade têm um investimento e supostamente não deveriam ter. Porque a indústria, por que a indústria precisa de recursos públicos? Por que a agricultura precisa de recursos públicos? E recebem, né? Tem subsídios para a agricultura, subsídios para o transporte urbano, subsídio para tudo.
para a cultura parece que é para pagar o meu cachê. Não é, cara. Não é. Para que eu possa fazer para Josefina, para o público estar lá, como você faz um hospital para atender os doentes. Não faz para pagar o salário dos médicos e enfermeiras. Então, antes de terminar, vamos falar de Josefina a dos Ratos. Primeiro, por que você fez uma ligeira alteração no título da obra de Kafka? Eu montei esse conto, é um conto, né? Eu montei em 1990, chamava Josefina, Cantora dos Ratos. Agora eu preferi tirar a cantora. Você achava que a cantora estava reduzindo ela? Não, e sim, eu não sei por que exatamente. Às vezes eu faço as coisas, às vezes é por intuição, depois eu vou refletir. E refletindo, bom, vocês têm que ver, tem que ir lá no museu de ver. Mas assim, é logo no princípio. Quem faz o papel da Josefina é um dançarino, é Ariel Ribeiro, que é um dançarino incrível. E Josefina dança e não canta. Por quê? Porque Josefina cantar quebra porque aí a gente tem que tomar uma posição. Ou ela canta e que encanta todo mundo, ou ela faz o que todo mundo faz. Aí é tomado uma posição. Você não queria entregar o jogo. E é preferível que o público reflita e resolva o que ele acha que é. Que, na verdade, é o que é o artista, né? O que o artista faz. Então, Josefina a dos Ratos, é aquela que é entregue, né? Que vive lá com os ratos, né? É uma coisa que você fala assim, fulana, né? Entendi. É um produto da Universidade Livre. É um projeto, né? Foi um projeto da Universidade Livre, é meio, assim, com os atores em formação da Universidade Livre, são 11, e com Ariel Ribeiro fazendo o papel de Josefina. Ariel já foi da Universidade Livre, já está fazendo no audiovisual, já estava no aquele Justiça 2, né? E veio aqui, teve um tempo que ele pôde dedicar a fazer isso, então ele fez a coreografia e faz o papel da Josefina. 70 anos de idade completados em 26 de maio de 2024, Márcio Meirelles, ele é baiano de Salvador e é um cosmopolita, você é um cidadão brasileiro, um cidadão mundial por sua vida e por sua obra. Muito obrigado pela participação aqui, por conversar com a gente. E boa sorte, e espero que mais 70 anos aí, tranquilamente você consegue... Você não queria viver muito não gostaria de viver o suficiente para eu fazer o que eu posso ainda fazer, né? Mas, enfim, o tempo é que decide, não sou eu, né? O tempo aqui... e o Deus Eros também, você faz tudo com muito amor. Parabéns, até a próxima. Obrigado a todos pela companhia aqui com o Márcio Meirelles, até o próximo.